louvar a Deus, né, pela presença dele nesse lugar. Quero louvar a Deus por a oportunidade, né? Nós vivemos de oportunidade. Quem crê que nessa noite há um rio do Senhor saindo do trono de Deus desse lugar? Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor André, pela vida dos demais pastores, pela vida dos intercessores. Quero louvar a Deus pela vida dos levitas, do diaconato, de cada pessoa que faz parte dessa igreja, que contribui com alegria para que um culto ao Senhor aconteça, para que a presença do Senhor venha. E nessa noite é gratificante. Essa noite é uma noite de alegria, porque os louvores já entoavam rios do Senhor sobre esse lugar. E você vê que o Espírito Santo está sobre esse lugar. Eu, quando eu vou ministrar, eu gosto de pedir a Aline um louvor, a quem for. Mas nessa noite eu não pedi ao Senhor, eu falei: Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar. Tenha liberdade sobre as nossas vidas nesse lugar. Irmão, e tudo está fluindo conforme o querer do Senhor. Tudo está fluindo conforme a vontade do Senhor. E o tema dessa noite é mergulhando na presença do Senhor. Então que nessa noite você aproveite bem essa noite. Você aproveite esse tempo e essa oportunidade a qual Deus nos dá para que nós possamos mergulhar na presença dEle. Porque quando nós mergulhamos, irmão, há um mover do Senhor. Quando nós mergulhamos a cura, quando nós mergulhamos a manifestação do Espírito sobre nós, quando nós mergulhamos a atmosfera muda, quando nós mergulhamos a um Deus que trabalha em nosso favor. E nós só precisamos de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só precisamos da presença dEle para que tudo possa fluir nesse lugar. Porque a igreja é dEle, o povo é dEle, nada é nosso nesse lugar. E nós somos participantes daquilo que Deus vai fazer. Amém? A palavra do Senhor está em João 5, do 1 ao 11. Amém? João 5, do 1 a 11. Eles vão colocar aqui. Diz assim: algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betseda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: que queres ser curado? E o homem enfermo queixou: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus, os que foram curados: é sábado e não te é permitido carregar o leito. E o homem respondeu a eles: aquele que me curou
anda. Amém? Pode glorificar o Senhor por essa palavra? Pode louvar o Senhor e engrandecer o nome dEle por essa palavra? Amém. O rio do Senhor está correndo nesse lugar. Irmão, o que a palavra diz? Que Jesus estava chegando em Jerusalém para uma festa. Jesus estava chegando onde um momento de festa. A festa é instituída por quem? Por Deus. Por que festa? Porque festa é lugar de celebração. Festa é lugar de alegria. E a palavra do Senhor diz no demais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E seja conhecido diante dos homens as vossas habilidades. Porque perto está o Senhor. Você está sentindo o Senhor perto de você nessa noite? Você está sentindo o mover do Senhor sobre tua vida nessa noite? Então Jesus chega naquele lugar. E Jesus vem àquele lugar, mas ali a cidade está cheia. O templo está cheio. Os lugares estão cheios de pessoas importantes. E Jesus vai chegando naquele lugar. Imagine você chegando numa festa. Alguém que é convidado para uma festa vai colocar o quê? A melhor roupa. Alguém que é convidado para a melhor festa vai se arrumar e vai mostrar o que tem de melhor. E Jesus vai naquele lugar. Porque Jesus foi convidado também para estar naquele lugar. Talvez Jesus, se fosse outro, pedia assim: eu quero hoje uma oportunidade para pregar naquele lugar. Eu quero uma oportunidade para falar de algo, porque ali estava todo mundo, as pessoas importantes daquela cidade. Mas Jesus não vai para a cidade. Jesus, ele vai aonde? Aqui a Bíblia diz que ele vai, mas Jesus vai para o tanque chamado de Betesda. O tanque chamado de Betesda. O tanque de onde? Da misericórdia. Então ali Jesus vai passar ali naquele tanque. A Betesda significa casa de misericórdia. Esse é o lugar que nós estamos. Esse é o lugar que nós estamos nessa noite. Nós estamos na casa de misericórdia. Porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém, irmãos? Então, aonde há um desenvolvimento, que as pessoas chegam, imaginem, Jesus chegando naquele lugar. Olha o que diz a palavra. Jesus chega naquele lugar, e nesse ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando o quê? O mover das águas. Quem aqui está esperando o mover das águas na sua vida? Essa é a noite, irmão. Essa é a noite a qual Jesus separou para que nós pudéssemos entrar nesse mover. E Jesus ali estava desenvolvendo o quê? Desenvolvendo algo de morte. Imagine uma pessoa 38 anos esperando que alguém jogasse ele naquele lugar. Eu já passei muitas vezes por hospitais. Um dia eu tive um acidente e eu fiquei em um hospital. Teve um acidente entre um ônibus e um caminhão e eu estava no ônibus. E eu fiquei lá em Montes Claros, num hospital. E ali, irmão, não tinha médico. Ali não tinha enfermeiro suficiente. Ali, além das pessoas da cidade, eu também estava naquele lugar. E ali, a misericórdia do Senhor me alcançou. Porque eu fui trazido para cá. Eu fiquei 8 horas desacordado e fui trazido para cá. E eu não senti dor nenhuma. Imagine o nosso pastor Cris. Passou quantos dias, pastor? No hospital? 60 dias no hospital. Mas lá tinha médico. Mas lá tinha enfermeiro. Mas lá tinha o melhor tratamento que podia ter. Mas os médicos desenganaram.
Imagine nesse lugar, aonde era perto do templo, e não tinha o quê? Não tinha médico, não tinha enfermeiro. Imagina como essas pessoas viviam, esperando alguém vir para jogar na água. Imagine, aqui diz assim: e de certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Imagina o que é isso? Tem muita gente que não tem essa idade. Tem muita gente que não tem essa idade de 38 anos. Esse homem estava ali 38 anos, esperando por alguém que jogasse na água. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Quando Jesus viu, e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: queres ser curado? E, irmãos, Jesus, Ele é suficiente para a nossa vida. Muitas vezes nós esperamos de uma oração de alguém. Muitas vezes nós esperamos de alguém colocar a mão na nossa cabeça. Deus, Ele não faz nada sem contar conosco. Que a palavra do Senhor diz o quê? Que o Senhor não faz nada sem antes falar com os seus profetas. Então Deus quer a nossa ajuda. Deus quer, mas Ele é suficiente. Irmãos, o louvor sem Jesus é uma música. A pregação sem Jesus é um conto. A intercessão sem Jesus é uma reza. Um casamento sem Jesus é um vazio total. E nós precisamos como esse homem precisou do Senhor. E o Senhor veio na vida dele. E a palavra do Senhor diz que Deus é um Deus de ontem, Deus é um Deus de hoje, e Deus é um Deus de sempre. A misericórdia do Senhor sempre vai nos alcançar. A misericórdia do Senhor está pronto para nos receber a qualquer momento. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Eu quero o quê? Mergulhar na presença do Senhor. Amém? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos estar nessa presença de Jesus. Esta igreja está cheia da presença do Senhor. Essa igreja está cheia da presença do Senhor. E nós contemplamos isso nessa noite. Irmão, eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Eu tenho uma palavra profética para aqueles que estão aqui e aqueles que não estão. Entre na presença do Senhor, porque na presença do Senhor há cura, na presença do Senhor há milagre, na presença do Senhor há transformação de vida, na presença do Senhor há alegria. Então nós precisamos estar nessa presença, é essa presença que vai fazer a diferença em nossa vida. Irmãos, se nós ficarmos ouvindo o que a mídia está dizendo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas na presença do Senhor, nós vamos crescendo de fé, nós vamos crescendo de esperança. O que a palavra do Senhor diz? Que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Em quem você tem esperado? Em quem você tem buscado nesses dias? Irmão, Deus quando Ele começa a falar, Deus não fala primeiro com você, Deus falou comigo primeiro. Eu tive um sonho, irmão. Eu tinha duas situações para resolver. E eu tive um sonho, naquele sonho, Deus, enquanto eu estava sonhando, Deus estava visitando a outra pessoa. Irmão, e eu na madrugada, e eu mandei a mensagem, mandei uma palavra. E essa palavra foi o mesmo sonho que a pessoa teve. Imagina, irmão, tem problemas que não precisa de nós entrarmos na batalha. Tem situações que nós vencemos na oração.
A igreja do Senhor é formada por oração, por jejum, e é tempo de voltar à presença do Senhor. É tempo de voltar a jejuar, é tempo de voltar a orar, é tempo de voltar à busca do Senhor. O que a palavra do Senhor diz? Há um tempo determinado para cada coisa. Há um tempo determinado para cada coisa. E eu profetizo sobre a igreja do Senhor. Há tempo. O tempo do Senhor chegou. O tempo da presença do Senhor chegou. Independente se eu quero ou não, a presença do Senhor já está nesse lugar. O mover das águas já está nesse lugar. O mover da presença do Senhor já está nesse lugar. Irmão, essas semanas eu fui numa marcenaria e lá nós encontramos 3 pastores. Os 3 eram desviados, os 3 eram... E quando nós encontramos, nós começamos a orar. A presença do Senhor manifestou naquele lugar. Então nós podemos dizer, nós éramos ex, mas hoje nós somos pastores. Nós somos homens e mulheres separados pela presença do Senhor. É por mim? É graça, irmão. É misericórdia do Senhor. Nos alcançou, Deus nos tirou de onde? Do lamaçal de lodo. E nos deu o quê? Vida de Deus sobre nós. Trouxe a presença de Deus sobre nossas vidas. E nós estamos aqui, irmão. É uma alegria estar nesse lugar. Eu me alegro porque eu tenho minha esposa do lado, eu tenho o profeta do lado, eu tenho aqui um homem que dá teologia do lado, me ensina todo dia, e hoje ele está me orando por mim, para que eu possa crescer, para que eu possa desenvolver. Isso é a igreja do Senhor. Tem homens de Deus nesse lugar, tem homens que ainda crê na presença de Deus, tem homens que ainda crê no fluir do Senhor, e nós estamos aqui para isso, irmão. Nós estamos aqui para isso juntos, irmão. Nós cremos que em Atos 2 Deus fez um mover do Senhor naquele lugar. E não é diferente nessa noite. Deus está trazendo o mover dele para a igreja. É templo do Senhor, isso é casa de oração. É casa da presença do Senhor. Não há lugar melhor que nós estarmos, que está na tua presença. É um dia frio como esse, irmão, que bom estar em casa, mas melhor estar nesse lugar. E nós alegramos desse lugar nessa noite, porque é uma presença do Senhor. Há uma presença, desde quando eu entrei nesse lugar, irmão, nessa noite, eu senti diferença. Já dá para sentir a diferença. Não precisou nem tocar quando eu pisei o pé. E quando os louvores começaram a entoar nesse lugar, a presença do Senhor pairava, os anjos do Senhor movimentavam as águas desse lugar, e havia um transbordar, e você está aqui nessa noite para usufruir disso. Você está aqui nessa noite para participar disso. A igreja do Senhor não começa, irmão, não começa do grande. A igreja do Senhor começa do pequeno. Jesus, quando disse aos discípulos, disse o quê? Vai primeiro aonde? Vai em Samaria, vai em Jerusalém, depois vai em toda a Judeia. Vai começar do quê? Igual um dominó, vai começar de você. É você que está nessa noite, é você que está ouvindo a palavra. E a palavra do Senhor diz que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes, capaz de discernir entre os pensamentos e a intenção do coração. Então pode glorificar essa noite, pode exaltar. Aleluia. O rio do Senhor está nesse lugar. Estou bebendo água aqui, irmão. Então é nessa presença que tem essa alegria. Também é a palavra do Senhor que movimenta. Então o que acontece, irmão? Olha o que acontece. Quando Jesus viu deitado, sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: queres ser curado? Jesus, ele sabe. Jesus, ele sabe da sua vida. Jesus sabe do teu passado. Jesus sabe do teu presente. Jesus te conhece, irmão.
Jesus me conhece a minha vida, Ele sabe do que eu passo, Ele sabe das minhas dificuldades, Ele sabe da minha opressão, Ele sabe da minha luta. Mas Ele também sabe que eu amo Ele, que eu não largo dele. Eu posso acontecer tudo, mas eu estou aqui. A palavra do Senhor diz o quê? Permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido de glória e de poder. Então há um poder no nome de Jesus, há um poder na presença do Senhor, há um poder. Por isso que Deus manifesta no meio do GCD, Deus manifesta no meio dos cultos, Deus manifesta aonde o povo dele está reunido, porque a presença do Senhor na tua vida tem que suprir todas as vossas necessidades, porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com a gloriosa riqueza que é em Cristo Jesus. Então, nós nessa noite, nós somos dependentes do Senhor, em nome de Jesus. E aqui diz que o homem, ele perguntou, quer ser curado? E o homem, o que o homem vai fazer? Vai queixar. O homem vai queixar, vai dizer o quê? Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Irmãos, o homem estava na presença do Senhor, aquele que podia curar, aquele que podia transformar a vida dele, aquele que podia mudar toda a situação. Mas o que? Ele estava esperando alguém. Ele estava esperando alguém que fizesse isso. Jesus é o suficiente. É Jesus que está nesse lugar. É a presença do Senhor que está nesse lugar. Então nós precisamos estar nele. Nós precisamos revoltar para ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a presença de Deus, ela cura. Porque a presença do Senhor, ela transforma. A presença de Deus, ela traz vida. E vida em abundância. Irmão, a palavra do Senhor diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E Deus nos livre acesso. Vocês entendem isso? Vocês entendem o que vocês estão ouvindo? O véu do Senhor rasgou de alto a baixo. Arabachou, ramanda, arabachá, ramanchou, rabachi. Aramanda, arabachou, ramanchou, rabachu. Deus está tocando nesse lugar, irmão. Deus está curando uma mulher com dor de cabeça nesse lugar. Deus está curando a mulher com dor de cabeça nesse lugar. Deus está curando uma pessoa que está aflita de coração, irmão. Uma pessoa que chegou desse lugar e disse, Senhor, eu não tenho para onde eu ir. Eu não tenho para onde eu ir, Senhor, o que eu faço? Jesus te conhece, irmã. Jesus te conhece. Jesus te conhece, Ele, como eu disse, aquele homem. Jesus te trouxe nessa noite para que você pudesse mergulhar. Jesus te trouxe nessa noite porque você pudesse receber a cura. Você pudesse receber essa presença. Porque essa presença é que vai transformar a sua vida. Você não está sozinha, você tem um Senhor. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um Deus zeloso. E Ele cuida de nós, irmão. Deus está cuidando de você. E a palavra do Senhor diz que aonde a presença do Senhor está, aonde a presença do Senhor está, começa a glorificar a igreja. Começa a glorificar nessa noite. Porque aonde a presença do Senhor está, algo novo acontece. O Senhor já está tocando. O Senhor já está manifestando graça nesse lugar.
O tanque do Senhor está sendo agitado nessa noite. Rabachou, ramanchou, rabachai. Aramanda rabachou, ramanchou, rabashi, lamanda rabachou, ramanda rabachá. Aramanda rabachou, ramanda rabashi, lamanchou, rabachá, ramanda rabachai. Arabashi, lamanda rabachou, ramanchou, rabachai. Recebe aí, irmão. Recebe essa presença de Deus sobre a tua vida. Recebe a transformação de Deus sobre a tua vida. Recebe o milagre do Senhor. Porque Jesus chegou no tanque. Jesus chegou nesse lugar e vai manifestar a tua glória. Jesus vai manifestar o teu poder, oh glória. Jesus, nós chamamos a tua presença para esse lugar. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Alabachou, ramanchou, rai. Aramanda, alabachai, ramanda, arabachai. Arabachou, ramanda, arabachai, ramanda, arabachou, ramanda, rai. Amém, irmão? E diz assim, que ordenou Jesus, levanta e penha o seu leito e anda. Tem alguém parado aí? Tem alguém querendo desistir aí? Tem alguém pensando em desistir? A palavra do Senhor diz, pega o teu leito e anda. Movimenta, vamos movimentar a igreja, irmão. A partir de hoje não vai ficar mais assim. Jesus tem uma ordem para nós nessa noite. Levanta-te e anda. Comece a andar. Comece a movimentar a sua vida. Comece a orar. Comece a buscar. Comece a fazer propósito diante do Senhor. Nós estamos aqui, irmão, que nós somos de um tempo a qual nós vivemos transformação. Nós somos aqui, nós somos firmados, porque nós vemos o mover do Senhor através da oração, através do jejum, através de situações. Se contar a nossa história, só Jesus. Mas Jesus transformou a nossa vida. Jesus fez algo novo em nós. E é nisso que nós estamos. Nós somos transformados em nome de Jesus. Amém? E diz assim, por isso disseram, imediatamente o homem ficou curado e pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Amém? Imagine esse homem, 38 anos, perto do templo. Ele chamava de alpendre, era 5 alpendres. Imagine 5 alpendres alojado pessoas enfermas. E ali o Senhor chega para esse homem e traz cura. Irmãos, muitas vezes nós somos feridos. Muitas vezes nós somos machucados. Muitas vezes nós tenta destruir, mas o que a palavra do Senhor diz? Que o inimigo veio senão para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas hoje é o tempo do quê? Da oportunidade. Nós estamos no tempo da oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós estamos no tempo da oportunidade, porque de vez em quando o que acontecia? Acontecia que as águas movimentavam. Coloca aqui para mim Efésios 5, 15 ao 17. Efésios 5, 15 ao 17. Olha o que diz a palavra em Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remido o tempo, porque os dias são maus.
essa razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então peça a Deus, irmão, que a nossa oração, ela seja direcionada pelo Espírito Santo, que a nossa conduta, ela seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. O que a palavra do Senhor diz? Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, na verdade, nós não sabemos nada. O que nós precisamos é entrar na presença do Senhor. E essa é o que? Uma oportunidade que Deus nos dá para entrar na sua presença, para entrar, para saber o que é. O que a palavra do Senhor diz em Romanos 1:12, diz assim: demais, irmãos, pela misericórdia do Senhor, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai na renovação do vosso entendimento, para receber o que? A boa e a perfeita vontade do Senhor. Quem quer viver a boa e a perfeita vontade do Senhor? Glória a Deus, irmão. É isso, nós precisamos estar inconformados. Eu não sei como é que você sentia a igreja há uns tempos atrás, parecia fria, mas nós temos que estar inconformados. Nós temos que orar. Senhor, visita. A palavra do Senhor diz o quê? Que aquele que começou a boa obra em nós, ele aperfeiçoará ante a volta de nosso Jesus Cristo. Nós estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. Nós estamos aperfeiçoados de tempos em tempos. E o anjo do Senhor, irmão, ele acampa no meio daqueles que temem ao Senhor. Então, o anjo do Senhor, todos os dias, ele vem e ele movimenta as águas. Talvez você espere um mover das águas, mas nós temos que estar o quê? Atento às janelas a qual o Senhor tem aberto. Nós temos que estar atento ao tempo de Deus. O que a palavra do Senhor diz? Ele é poderoso demais para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Olha o que a palavra do Senhor diz: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nem chegou ao nosso coração, é aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Você já imaginou a grandeza do Senhor? Aquilo que Ele preparou para a sua vida, aquilo que Ele preparou para a igreja dEle. Mas nós só precisamos o quê? Entrar nessa presença, é mergulhar. A palavra do Senhor liberada para a igreja é mergulhar. É mergulhar e olhar somente para Jesus. Olhe somente para Jesus, porque Ele é autor e consumador da fé. Irmão, foi o Senhor que sacrificou a vida dele por nós. A palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o peso que pesava sobre nós, Ele levou sobre si. Ele quebrou todo o cativeiro da nossa vida. Então nós somos livres. E a palavra do Senhor diz que aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Foi por isso que o Senhor nos libertou. Foi por isso que o Senhor nos libertou. Nós somos livres, irmão. Não há prisão nenhuma sobre nossa vida. Nós somos livres para voltar para a presença. Nós somos livres para mergulhar na presença do Senhor. Nós somos livres para transformar situações, irmão. E basta uma palavra, irmão. Basta uma palavra. Essa palavra de hoje é a palavra que move através do coração do Senhor. Amém? Coloca aqui em Tessalonicenses 5,16. 1 Tessalonicenses 5,16 ao 19. Alegrem sempre. Alegrem sempre. O que a palavra do Senhor diz? No demais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Então, alegre no Senhor. Orem continuamente. Alegrem sempre, orem continuamente. Dê
graças em toda circunstância, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então é a oportunidade de nós alegrarmos no Senhor, é alegrar de nós buscarmos essa presença e orar sempre, irmão. A oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela move a presença do Senhor. Irmãos, se nós chegarmos, o que a palavra do Senhor diz? Onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, o Senhor está no meio deles. Amém? Vamos buscar essa presença nesse lugar? Eu queria que o louvor subisse aqui em cima. Nós como igreja, mas eu queria que você subisse assim, falasse, ó, Senhor, o louvor subisse aqui em cima. Nós vamos levantar e nós vamos orar, nós vamos clamar essa presença. Porque quando Deus está na casa, irmão, o pregador pode sair de cena. Porque agora nós vamos, como igreja do Senhor, nós vamos clamar nesse lugar. E sinta aí, irmãos, o mover dessa água. É uma oportunidade nessa noite. É uma oportunidade de houver transformação. Esse homem ficou 48 anos. Volta aqui de novo, né? 38 anos, tá esperto. Então, a igreja do Senhor está atenta ao mover das águas. Só fiz para ver mesmo. A igreja do Senhor está atento ao mover das águas. E eu queria assim, que nós vamos estar orando. Se alguém sentir no coração de vir aqui na frente, nós temos intercessores, nós temos os pastores, nós temos alguém que possa tocar em você, em nome de Jesus, e Deus trazer cura. Que esse momento não seja um momento de nós ficar presos em nada. Que o Espírito do Senhor possa passear nesse lugar e nós possamos ver o mover das águas. Irmão, não precisamos mais ficar esse tempo todo esperando esse mover das águas, 38 anos. Essa é a noite que Deus preparou para que nós possamos ver esta presença, e que essa presença venha com cura, e que essa presença venha com libertação, e que essa presença venha com transformação. Ore comigo nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai, nós apresentamos diante do Senhor a tua igreja, nós apresentamos diante do Senhor o teu povo. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, vem movendo nessa noite as águas desse lugar. Que essas águas, Senhor, possa fluir nesse lugar. Águas que curam, águas que vêm do trono do Senhor, trazendo, Senhor, vida nova nesse lugar, trazendo, Senhor, um renovo do Senhor. Ah, Jesus, nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos na tua presença. Nós cremos, ó Pai, num toque do Senhor. E a palavra do Senhor diz que onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Pai, nós somos livres nessa noite, ó Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para esse lugar. Nós somos livres nessa noite para nos render no Senhor e para mergulhar na tua presença. Arabachou,